chegou à casa de Deus e está aqui adorando a Ele, recebendo dele também, em nome de Jesus. Esta é a verdadeira vitória, é quando nós conseguimos nos achegar a Deus e conhecê-lo de verdade. Em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus ele afirma: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esta é a vida eterna, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, conhecer a Deus, se achegar a Ele, conhecer a Ele, é a verdadeira vida, e esta é a verdadeira vitória em nossas vidas, na vida de qualquer ser humano. É se achegar a Deus, é conhecê-lo sempre, em nome de Jesus. Então, parabéns para você. Um texto que ele fala da paz, um texto muito conhecido, e ele fala assim: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Quem gosta de viver em paz? Ou coisa boa é a paz, sim ou não? Tem gente que não raciocina muito bem e ela procura confusão aonde ela chega. Ela procura confusão em qualquer lugar. Ela não vigia as palavras dela, ela não faz aquilo que é devido dela fazer, e ela arruma problema com todo mundo. E muitas vezes essa pessoa vai reclamar dos problemas dela, vai reclamar que não tem paz, vai reclamar que não tem sossego, porém, ela não vigia, ela não se esforça, tipo, no que depender de vós, no que depender de vocês. Ou seja, isso implica em quê? Que há um esforço que deve ser feito por cada um de nós. Ou seja, cada um, para ter paz, deve fazer a sua parte. Se você chegar a ter problema na tua vida, que não seja por tua culpa. Diga para o seu irmão, diga assim, ó, se os problemas se chegarem à tua vida, que não seja por culpa sua. Concorda comigo, querido? Mais uma vez, quem gosta de viver em paz, diga aleluia. Aleluia. Então, faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Façam a parte de vocês. Palavra do som, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, façamos a nossa parte. E há uns dias atrás, nós tivemos aqui o culto dos homens, né? E eu falei a respeito sobre missões, missionários. Eu falei assim. E fazer a nossa parte é cumprir a nossa missão. Diga assim, fazer a nossa parte é cumprir a nossa missão. É cumprir a nossa missão. A mensagem de hoje, ela é bem didática, ela é bem transparente, límpida, ela é certeira, ela fala de algo do dia a dia. No que diz respeito a cada um de nós, quanto às nossas responsabilidades. Por quê? Porque Deus, Ele enviou Jesus ao mundo, não apenas para morrer na cruz, salvar o mundo, essa foi sua missão principal, mas também os homens que olhavam para Jesus, eles aprendiam a viver da forma correta. Os homens que olhavam para Jesus, eles aprendiam a fazer o que era certo. E a Bíblia está repleta de conselhos. A Bíblia está repleta de ensinamentos. A Bíblia está repleta de endireitamentos de veredas. Confia no Senhor. Não te apoie em teu próprio entendimento. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Veredas fala de caminhos pequenos, fala de atalhos. Ou seja, são as pequenas decisões que nós tomamos em nossa vida, são as pequenas responsabilidades e obrigações do dia a dia na nossa vida, mas que muitas vezes nós erramos. Muitas vezes tomamos decisões erradas e agimos de forma errada. Mas se nós confiarmos no Senhor, nos apoiarmos nele, Ele vai endireitar as nossas veredas. Isso fala de vários conselhos.
E aqui, voltando para a palavra, eu quero falar de missões, mas não missões no sentido de ir e pregar o evangelho. Missões no nosso dia a dia. Missões como cumprimento de nossas responsabilidades diante da família, diante da sociedade, em cada posição que alcançarmos ou que ocuparmos na nossa vida. Na nossa vida. Lembra, preste atenção, para que você tenha paz, você tem que fazer a tua parte. E não há nada melhor do que viver em paz. Porém, para vivermos em paz, nós temos que nos esforçar e fazer o que é certo. É cada um fazendo a sua parte. E qual a missão dos filhos em relação aos pais? Todo que é filho. Mas nem todos têm mais seus pais vivos, e nem todos moram mais com os seus pais, e nem todos têm mais contato constante com os seus pais. Mas você que tem contato constante com os seus pais, principalmente, a mensagem é para todo mundo, mas, para todos os filhos, mas, em especial a você que tem o seu pai vivo e que você tem contato com ele. Qual a missão dos filhos em relação aos seus pais? Sabe qual é? Amar e honrar os seus pais. Lembra, mais uma vez, eu estou falando a respeito de paz, de você ter paz na tua vida. E para ter paz na tua vida, você precisa fazer a tua parte. E como filhos, qual é a obrigação do filho? Você está na posição de filho. Qual a obrigação do filho em relação ao seu pai, ou à sua mãe, ou a ambos? Amar e honrar os seus pais. Se você não amar e não honrar os teus pais, você não vai ter paz nessa área na tua vida. Além de atrair maldição sobre tua vida. Porque é escrito em um dos 10 mandamentos, o 4º mandamento é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Na terra. Se você não faz isso, se a Bíblia diz que naturalmente quando honramos pai e mãe, a nossa vida ela é aumentada, o nosso tempo de existência é aumentado. O contrário disso também é verdade. Se desonrarmos nossos pais, a nossa vida ao invés de ser aumentada, ela é encurtada. Mas antes de chegar ao fim dessa vida, quando cotidianamente, quando ano a ano, mês a mês, essa vida é encurtada, fala de sofrimentos, e mais sofrimentos, tristezas, e mais tristezas, angústias, e mais angústias, nessa área, relacionamento, você e seus pais, relacionamento filho e pai. A principal missão do filho em relação ao seu pai é amar o seu pai e honrar ele. Como que eu vou amar os meus pais? Ame, gastando. Eu falei disso aqui, um pouco disso há um bom tempo atrás, mas não é a mesma mensagem, tá? Mas eu estava escrevendo hoje, e eu estava lembrando que eu falei disso aqui há um bom tempo atrás aqui, não me lembro a data. Mas como amar os meus pais? Primeiro, gaste tempo com eles. Gaste tempo com os seus pais. Ontem eu tirei um tempinho para ir lá em casa, lá em Graçaranha, visitar os meus pais. Mas eu fui também, sabe por quê? Porque eu disse, meu Deus, já faz 13 dias, se eu não me engano, que eu não vejo os meus pais. Meu Deus, eu moro a 26 quilômetros de distância dos meus pais. Meu Deus, às vezes a gente vê eles aqui, que vem muitas vezes aqui e tal, aquela coisa, está sempre no telefone também, né? Mas como é bom você estar na presença dos seus pais. Dos seus pais. Então, como é que a gente ama alguém? Uma das formas, estando com essa pessoa, gastando tempo com ela.
Se eu digo que amo alguém, mas não gosto de estar com ela, eu estou mentindo. Se você diz que ama os seus pais, mas não gasta tempo com eles, você está mentindo para você mesmo. Então, como amar os seus pais? Gaste tempo com eles. Como amar os seus pais? Seja grato a eles. Seja agradecido aos seus pais. Foram eles que geraram vocês. Foram eles que colocaram você no mundo, criatura. Como que depois desse grande milagre, que não foram eles que fizeram, lógico, foi Deus, porque a geração de um ser vivo, dentro de outro ser vivo, que passa 9 meses lá dentro, não morre sem fôlego, não morre e tudo mais, e depois nasce, aí nasce da barriga da mãe e fica maior do que o pai. O que é isso? É Deus, é milagre, né? Mas, se toque e se lembre que foi o teu pai e tua mãe que te colocou no mundo. Então, seja grato aos seus pais, agradeça. Nós amamos quando gastamos tempo com eles, nós amamos quando nós somos agradecidos, nós amamos quando elogiamos os nossos pais. É nesse tempo que estamos com ele. Reconheçamos as suas características, as suas qualidades, reconheçamos a sua coragem, as suas vitórias, reconheçamos, admiremos os nossos pais e abramos a boca e elogiemos. Pai, como o Senhor está bonito. Mãe, como a senhora está bonita. Como o Senhor é inteligente, como a senhora é inteligente. Eita, mas a senhora é guerreira. Meu Deus do céu, mãe, a senhora não cansa. Ontem nós estávamos lá em casa, ontem de tarde, e ali, de repente, a mãe chegou e tal, e disse: mãe, tem tapioca? Tem, meu filho. Fala um beiju para mim. Ela fez 2 beijus. Eu disse: não, só com manteiga. Ela perguntou: com manteiga? E tal. É só com manteiga mesmo, e um cafezinho preto. E ali eu comi aquele beiju ali, preparados pela minha mãe. Os seus pais têm qualidades. Elogie, reconheça, em nome de Jesus. Isso fala de amor. Isso, as nossas esposas cobram muito da gente, isso, né? Me elogie, fale que me ama, fale que eu estou bonita, fale que eu estou assim, fale que não sei o quê, né? Quem elogia, ama. Não seja falso, não precisa ser falso, não precisamos ser falsos. Sejamos sinceros, elogiemos. Ame os seus pais, presenteando eles. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você deu um presente para os seus pais? Reflita com você mesmo. Não estou chamando sua atenção, estou conversando com você. Mas, há quanto tempo você não dá um presente para o teu pai? E tipo, qual foi o último presente que você deu para o seu pai? Qual foi o último presente que você deu para ele? Deu um celular, pastor, tal dia. Eu dei uma camisa para meu pai, dei uma sandália para minha mãe. Eu levei 1 quilo de carne, 2 cartelas de ovo e um pacote de arroz de 5 quilos quando eu fui lá para cá e tal. De vez em quando eu gosto de comprar cartela de ovo, frango, alguma coisa assim e tal. E eu levo porque a gente chega lá em casa, que lá nós somos 7 filhos. Aí tem os netos, aí tem as noras, tem o genro e não sei o quê. Ontem mesmo, eu saí de casa, eu saí de casa, aí a Amada chegou com o Ribamar, com o Adria, com não sei mais quem, né? Chegaram lá em casa, ali na casa da mãe do pai e tal, e a gente come. E na hora que eu cheguei lá em casa, que eu estava comendo o beiju, chegou o neném com a Degla e com as 2 meninas deles. E comeram. Então assim, quando você for na casa do seu pai, leve alguma coisa, leve um presente, leve nem que seja 1 quilo de arroz. Estou falando besteira, gente? Isso fala de amar, meu Deus. Isso fala de amar, meu povo. Isso fala de amar. Como é bom. E como é que eu vou honrar os meus pais? Estou falando de amor e de honra para com os nossos pais. É a missão do filho. Quando cada um faz a sua parte, nós teremos paz. Nós teremos paz, né? E como é que eu vou honrar os meus pais? 3 coisinhas. Primeira coisa, respeite eles. Respeite eles. Eu me lembro de uma cena que eu vi, a última cena que eu vi assim, que eu fiquei à vontade de dizer
assim para o rapaz lá e disse: rapaz, tu respeita teu pai, rapaz. É assim que tu fala com ele, é assim que tu chama ele. Há um bom tempo eu fui no comércio e ali tinha um rapaz, todo com a camisinha branquinha, todo coisadinho, com aquele shortzinho, aquela havaiana bem limpinha, pastor Cícero, bem limpinha, aquele rapazinho que parece que não gosta mais de sujar. Aí acho que ele não mora lá. Aí chegou ali, aí é um comércio, e é o pai dele que atende lá. E aí o pai dele não estava lá quando eu cheguei, o pai dele estava lá para dentro, quem estava era ele. Aí eu pedi: rapaz, me dá isso aqui. Aí ele começou a colocar lá e tal. Aí ele começou a procurar, não sei o que foi que ele começou a procurar. Aí ele falou o nome do pai. Aí ele dizendo aqui o nome que ele falou, não falar não. Aí ele pegou e gritou: fulano de tal! Foi só o primeiro nome. E falou agoniado. Aonde é que está isso aqui? E não sei o quê. Eu disse assim: ele é teu pai? Que eu não sabia, né? Ele é teu pai? É. Ele percebeu, né? Assim, o jeito de eu falar. É meu pai, porque não sei o que e tal. Tá certo. Eu não falei nada para aquele rapaz. Falta de respeito. Meu pai se chama Osmar. Aonde que eu vou chegar? Ei, Osmar, vem aqui. Eu não me vejo falando isso. Para mim, isso é uma falta de respeito. Ei, Osmar chama ele, os amigos dele. Eu sou filho, eu não sou amigo dele em relação ao mundo. Eu sou filho, pai, eu chamo de pai. Eu chamo de pai, o meu pai. Ele falou de tal. Não, meu amigo, é meu pai. Osmar para os outros. Eu identifico, o nome do meu pai é Osmar, beleza, mas eu chamo ele de pai. Mãe. Eu nunca disse assim: ei, Rita, vem aqui. Com minha mãe, é Rita o nome da minha mãe. Ei, Rita. Ei, dona Rita. A ver, eu brinco, né? Dona Rita. Isso é uma brincadeira, né? De carinho, de amor. Mas assim, nós temos que respeitar os nossos pais. Eu nunca levantei a voz para os meus pais. Sempre respeitei os meus pais. Então, honre a eles respeitando, honre a eles obedecendo. Longe de mim desobedecer os meus pais. Longe de mim. E principalmente quando eu estava ali ainda morando em casa. Obedeça os seus pais. Hoje, tristemente, infelizmente, nós percebemos e contemplamos às vezes alguns filhos respondendo os pais diante de uma orientação. E sabemos, porque acompanhamos, de filhos cujos pais dizem: não façam isso, e eles fazem. Não faça aquilo, e eles fazem. Ou então, faça isso, ele não faz. Desobediência. Desobediência é desonra. Diga assim: desobediência é desonra. Diga assim: quem desonra pai e mãe morre antes do tempo. Como que eu vou honrar os meus pais? Cuidando deles. Ligue, se você mora distante, procure saber como eles estão. Chegue na casa do seu pai e da sua mãe, veja o que está faltando. Se você puder completar, complete. Cuide, porque eles cuidaram de você. Eles cuidaram de você. Por isso que eu fico revoltado com filho que não respeita, que não obedece e que não está nem aí para os seus pais.
cuide dos seus pais. Isso fala de honrar. Então, qual a missão dos filhos em relação aos seus pais? Amá-los e honrá-los. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Pulando, o filho cresce e o filho casa. O filho cresce, diga assim, o filho cresce e o filho casa. Se Jesus não voltar antes, o Isaac vai crescer e vai casar. Casar com Rebeca. É Isaac, né? Casaque, ó. Eu juntei agora Isaac e Rebeca. O Isaac vai crescer e vai casar. Nós crescemos e nós casamos. Quando nós homens casamos, nós nos tornamos o quê? Maridos. A mulher que cresceu e que casou agora é esposa. Então agora eu tenho como missão agora, eu tenho uma missão para com minha esposa, ela tem uma missão para com o marido dela. Então, qual a missão da esposa para com o marido e qual a missão do marido para com a esposa? A missão da esposa, primeiramente, para com o marido: respeito e cuidado. Só esses dois. Diga assim, mulheres, não, os homens, só os casados. Quem é casado aí, diga aleluia. Diga assim, ó, a missão da minha esposa para comigo é me respeitar e cuidar de mim. Eu não estou falando que só essas duas, não. Aqui são destaques. Eu estou dando destaques, eu estou pontuando. Eu sempre falo isso. E por que sempre falo? Porque são princípios. E princípios não devem ser desobedecidos, não devem ser abandonados, não podem ser quebrados, porque quem quebra princípios será quebrado por eles. Não quebre princípios. Princípios são como colunas. Quebra as colunas de um prédio para você ver. Vai ruir. E eu sempre digo, o marido ele precisa ser respeitado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque quarta-feira, adiantando, quarta-feira que é culto de casais. Só quem é casado diga aleluia. Quarta-feira, culto de casais aqui na igreja, amém, querido? Última quarta do mês, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de casais, venha com sua esposa, em nome de Jesus, ok? Então, voltando, respeite o seu marido. Respeitar na hora, por exemplo, de uma situaçãozinha que está fervendo ali, aquele fervor, aquela vontade de enfrentar, eu vou se pastor, de acabar. Não enfrente o seu marido. Como que respeita marido, mulher? Não enfrentando. Não enfrente o seu marido. Não enfrente o seu marido. Uma coisa é você conversar e dizer o que você acha disso, daquilo, e o que você acha dele errando nisso ou naquilo. Uma coisa é você conversar, outra coisa é a todo momento estar enfrentando, ainda mais nessa fase, nessa época, nessa geração feminista, de mulheres que têm o homem como inimigo, mulheres que assistem vídeos, mulheres que acompanham feminista, que segue feminista, que curte feminista. Aí ela é assistindo o vídeo e tal. É mesmo, a Maulana aqui a faca aqui, ó. Ele vai ver, na hora que ele chegar em casa, ele vai ver. É isso mesmo. Na hora que o marido chega, meu amor o quê? Gente, mas isso é sério. Pastor, nós estamos dentro da igreja. Não existe dentro da igreja. São palavras para proteger a igreja.
são palavras para cuidar da igreja, são palavras para que você faça a sua parte e tenha paz. Pastor, mal meu marido, ele faz raiva demais, e do seu, converse com ele, tire essa palavra de enfrentamento da sua vida. Não enfrenta não, não enfrenta não. Você respeita não o enfrentando, você respeita admirando. Responda para você mesmo: tem alguma coisa bonita no teu marido? Tem alguma coisa boa no teu marido que você olha e admira? Ou acabou isso no dia que disse eu aceito? Porque antes de dizer eu aceito, era uma admiração doida. Era uma admiração doida. Desobedecia pai e mãe por causa do namorado. Casou, agora não tem mais nada de bom. Viu, Júnior? Não tem mais nada de bom. Que negócio é esse, gente? Mas sabe por que isso acontece? Porque perdemos a admiração muitas vezes. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos a nossa esposa ou o nosso marido como algo comum. Está ali todo dia. Quem chegou chama meu marido. Ele que chegou, pensava que era. Cuidado, cuidado, mantenha vivo dentro de você o olhar clínico para encontrar as qualidades e admirar. Você respeita quando você reconhece. Você respeita quando você reconhece. O seu marido faz algo de bom, já fez algum dia algo de bom para você? Ó, aqui não entrou filho ainda. Não entrou filho ainda. Eu estou falando de marido e esposa, ok? Marido e esposa, marido e mulher. Ainda não entrou filho. A principal missão do marido para com a esposa é a principal missão da esposa para com o marido. Não coloque filho no meio. Já vem aqui a questão do pai, né? E mãe. Mas a esposa, ela precisa respeitar e cuidar do seu marido. Cuidar, né? Tem casais que eu vejo às vezes, a esposa anda toda nos trinquezinhos bonitinha, aquela coisa toda, e o marido anda todo labocheiro. Tudo bem, alguns homens que não estão nem. Pastor Raniel, que é alinhado, se arruma bem. Os homens aqui dessa liderança, tudo aqui, né? Olha a barba do Anderson ali, ó, o cabelinho dele. Mas, gente, é sério, às vezes tem algum marido que você olha assim, tá, a camisa toda amassada, parece que tirou de dentro de um litro, né? Tudo bem, repito, tem homens que não se preocupam muito, mas você, mulher, que é mulher, meu amor, não, você não vai sair de casa. Tudo bem, tem algum marido que gosta de passar a camisa dele mesmo, né? Mas, só um exemplo superficial, pequeno. Cuide do seu marido, respeite e cuide dele, respeite e cuide dele. Dentro de casa, como é que é lá dentro de casa? Você cuida dele. Eu sei que hoje também, a maioria, né, muitos homens, eles às vezes não vão mais lá e sentam na mesa, e a esposa bota o prato, muitos são assim, né? Mas muitos também, a maioria dos que eu conheço, às vezes vai lá e normal e se serve e tudo mais, então senta lá, ele até ajuda a mulher e tal. Mas qual foi a última vez que você serviu um copo de café para o teu marido? Que você fez um beiju para ele, um cuscuz para ele, que você ajeitou ele? Você ajeita o teu marido, essa criatura que está do teu lado? Os casados aí, você ajeita ele? Pastor, perdi a ó, a pregação fazendo efeito aí, ó, né? É um casal exemplar esse casal. Um salve para esse casal aqui, em nome de Jesus. Olha.
para quebrar o gelo, né, gente? Mas aqui eu estou falando da esposa em relação ao marido. Respeite e cuide do seu marido. E agora, a missão do marido para com a esposa. A missão da esposa é o quê? Respeitar e cuidar. E do marido? Diga assim, esposa, diga assim. As esposas, diga. A missão do marido para conosco é amar e proteger. Diga amar e proteger. Lembra, repetindo, eu não estou falando que é só isso. Eu apenas estou pontuando duas coisinhas só, duas missões. Tem muito mais coisas, mas aqui eu estou pontuando duas. Então, o marido tem que amar a esposa, tem que proteger ela. Aí aqui a gente pega algumas coisinhas, como amar, né, a sua esposa. Algumas coisinhas também do filho e do pai, do filho e da mãe. Como é que o marido vai amar a esposa? Gaste tempo com ela. Estou falando besteira, mulheres? Não estou. Gaste tempo com a sua esposa, elogiando elas, elogiando, ou coisa que mulher gosta, é de receber um elogio, e o elogio é natural de quem ama, não precisa ser falso, elogie, fale como a comida está boa. Eu não estou dizendo assim para você mentir, mesmo estando ruim, não. Se está ruim, fica calado. Estou falando besteira? Você já sabe, ué. Ou por acaso as mulheres aí nunca erraram no sal? Nunca erraram no feijão que ficou duro? Né? Vocês já ouviram a piada do casal que estava ali, só os dois ali em casa e tal. E aí o marido foi comer e tal, disse, eita, mas esse feijão está duro. Aí a esposa, não, duro não, não está duro esse feijão não. Tá sim. Não está duro meu feijão, tá sim, mulher. Olha meus dentes quebrando aqui. Brigaram. A briga foi tão feia que a mulher saiu de casa zangada, chorando, foi por causa da mãe dela. Nunca faça isso, né? Mas é só uma piada aqui. Eu nem sou bom de contar piada. Aí foi para a casa da mãe dela lá, chorando com raiva e tal. Aí o marido, oh, meu Deus do céu, eu errei mesmo antes. Não, está amarrado. Eu errei mesmo e tudo mais. Foi lá, chegou na casa da sogra dele, todo amor e carinho, paciência. Conversaram, pediu perdão, né? Aí ela pegou, voltaram para casa. Quando estava entrando em casa, aí o marido olhou para a esposa e disse, ei amor, rapaz, mas que acontece, tu viu aí? Nós brigamos só porque o teu feijão estava duro. Nós brigamos só porque o teu feijão estava... Mas gente, presta atenção. Quem ama elogia. Quem ama elogia. Marido, ame a sua esposa, elas vão gostar mais ainda agora, presenteando elas. Quem ama compra presente. Não, mas é sério mesmo. Às vezes uma coisinha de nada não. Ó, uma coisa simples. Uma barra de chocolate. Gente, olha, mas é sério. Olha, presente tem muito poder. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Presente tem muito poder. Eu olhando para o irmão Francinildo, meu Deus do céu, o que o irmão Francinildo faz para mim naquele carro? Ele está com mania agora, eu levo o carro para lá, ele bota a peça e não quer cobrar nem a peça. Aí eu peguei a última vez agora, eu fui lá em São Luís, comprei um livro para ele. Rapaz, esse homem faltou foi chorar. Eu ia dizendo o preço do livro aqui, não vou dizer não. Mas eu achei parecido com você. Eu comprei, né? Lembrei, dei um presente para ele. Rapaz, esse homem, uma gratidão assim, pastor, obrigado, meu Deus do céu. Tá. Rapaz, o livro não é nem metade, não sei, metade, não sei o que ele faz para mim. Mas o presente tem muito poder, gente. Nós estávamos voltando de Teresina agora, esse dia, eu, a pastora Keliane, a dona Loura, minha sogra. Aí eu entrei, fui abastecer o carro, enquanto abasteci ali, entrei, fui comprar uma água ali, aí comprei 2 barras de chocolate para ela, uma para cada.
Aí eu entreguei para elas. A alegria delas duas no carro. Meu Deus, nós já estávamos o dia todo junto, comemos junto e tudo mais e tal. Aí eu disse, olha aí, dona Loura, olha aí, amor, para mim. Ô, gente, o que foi? Um chocolate para vocês. Obrigado. Presente tem poder. Presentei. Não precisa ser presente caro. Porque, quem tem costume de dar presente, de vez em quando, no dia do aniversário, já tem mais crédito. No dia do aniversário, aí não precisa comprar aquele presentão carão. Por quê? Porque já está ali, já fez o caminho todinho, né, Pedrinho? Já fez o caminho todinho. Mas, maridos, gastem tempo com suas esposas, sejam agradecidos, elogie, presenteie ela. Como que você vai proteger a sua esposa? Duas coisinhas simples. Missão, estou falando de missão. E olha que, se a gente for pegar aqui, para termos pais aqui, eu acho que, principalmente para os casados, a família, né, uma família que tem pais, ela começa com um casamento equilibrado. Quando o marido e a esposa eles são alinhados, eles vivem em paz, geralmente, os filhos vão viver também em paz ali em casa. Mas quando lá em cima, o pai e mãe, quando o marido e a esposa, eles vivem em desarmonia, a família tende a viver também em desarmonia. Então, tudo isso é para que você possa ter paz no seu casamento. E, no caso agora, falando da segunda missão do marido, proteger. Como que você vai proteger a sua esposa? Duas coisas. Primeira coisa, seja macho. Eu estou mudando aqui a palavra, né? Mas a palavra que eu botei aqui foi, seja corajoso. Para proteger tem que ser corajoso. Infelizmente, como homem, eu falo que a geração de homens, ela não é igual à geração de homens de antes. Homens, o nome já diz, tu não é homem não? É ou não é? Tu não é homem não? Homens que não têm coragem. Homens, e eu já vi isso aqui. Não vou dizer aqui, eu já vi isso aqui. Homem que tem medo de barata e de rato em casa. É sério, gente. Vocês estão rindo, mas é sério. Homem que tem medo de sapo. Tu acredita, tu sabe? Ô carreira feia. Foi quando o pastor Cícero pegou um sapo e saiu correndo atrás do rapaz. E ele correu. Mas assim, gente, a esposa, a mulher, ela é o sexo frágil. Se a esposa é a parte frágil, não vou dizer fraca, vou dizer frágil, delicada. Então a outra parte, que é o homem, é a parte dura, é a parte corajosa, é homem de verdade. Cadê os homens de verdade? A nossa geração, meu Deus, cadê? Para proteger tem que ter coragem, gente. É missão. Para poder proteger, tem que ter coragem. E a segunda coisa, tem que ter atenção. Proteção. O vigia não pode ser medroso. Na hora que o ladrão vier, o vigia tem que ter coragem para enfrentar. Sim ou não? Mas também o vigia tem que ter atenção. Senão o ladrão leva embora. No caso, o objeto, entre aspas, a ser observado, vigiado, é a esposa. Proteção fala de atenção. Você olha para a sua esposa, você é atencioso para com a sua esposa, marido. Proteja a sua esposa, sendo corajoso e sendo atencioso. Pulando agora, o tempo vai passando, e aí vem os filhos. E aí o marido agora não é só marido, a esposa não é só esposa, além de ser esposa, além de ser marido, agora são pais. E qual a missão dos pais em relação aos filhos?
4. O amor está em todas, né? Qual a missão dos maridos, dos pais para com os filhos? 4, eu listei 4. Amar é a primeira. Amar é a primeira. Você ama os seus filhos? Você ama os seus filhos? E aqui eu já não vou mais colocar os pontos subdivididos, porque o nosso tempo acabou. Mas a missão dos pais em relação aos filhos é amar os seus filhos, é proteger os seus filhos, é ensinar os seus filhos e corrigir. Corrigir. 4 ramificações para cumprir a sua missão. Você que é pai, você que é mãe, ame os seus filhos, dê a vida pelos seus filhos, ame eles, proteja seus filhos. Olhe o que eles estão olhando no celular. Olhe, perceba, procure, descubra com quem eles estão conversando, com quem eles estão andando. Isso fala de proteção. Quem são os amigos dos teus filhos? Quem são? Proteja os seus filhos, ensine os seus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensine. A missão de ensinar os filhos não é da escola. A missão de ensinar os filhos não é da igreja. A missão de ensinar os filhos não é do governo. A missão de ensinar os filhos é dos pais. A escola pode ajudar, a igreja pode ajudar, o governo pode até ajudar com a escola, ou com alguma outra coisa. Mas a missão principal, a responsabilidade principal, é dos pais. Isso é missão, gente. E se tem cor delicada, é filho. Ensinou, amor, protegeu, ensinou. Mas ele vai errar. Então, aí entra o quê? Correção. Corrija. Discipline. A Bíblia diz, Provérbios, que isso é referência. A criança nasce com a estultícia na cabeça, mas a vara a livra dela. Estultícia é uma loucurazinha, né? É a criança que ainda não cresceu, não tem aquele juízo e tal. O pai e a mãe vão disciplinar. Vara fala de correção, de disciplina. Não é só de bater, é de ser duro quando tiver de ser duro. Não, ei, tá errado. Vem pra cá, moleque. Vem pra cá, moleque. Respeita teu pai. Pastora Deusa disse que Gustavo com 22 anos, ele casou com 22, 23? Gustavo, com 20. Ela disse que no dia do casamento dele, antes dele casar, ainda bateu nele ainda. Lascou-lhe o tapa, não sei onde foi. Foi na cara. Tu respeita a tua mãe, ela fez assim, ó. Mas a pastora Deusa, ela disse que fez isso quando ele era bebê. Ele estava com ela no colo. Ela estava com ele no colo, o Gustavo. Sabe aquela criancinha que, não sei o que, pá, na cara do pai? Não tem? Você já passou por isso? Os pais querem passar por isso aqui, ó. Não é para envergonhar, não, isso acontece. É estultice na cabeça da criança. É uma loucurazinha. Então a loucurazinha é o tapinha assim. Pá. Aí o pai, menino! Tem uns que só, meu filho, não pode fazer com o papai isso não. O menino não sabe nem o que está falando. Pastora Deus disse que o Gustavo, só quer dizer que pá na cara dela. O que, menino? Me respeita! Na cara do Gustavo. Chega a ficar vermelho. Estou falando de correção, de disciplina. Tem que ter disciplina, gente, tem que ter correção. Se você não corrigir o seu filho, o mundo vai ensinar para ele.
que ele não aprendeu em casa. Corrija o seu filho, em nome de Jesus. E aqui, eu já vou encerrando, já é 9 horas. Eu ainda ia falar a missão do patrão para com o seu empregado. Vou falar, a missão do patrão para com o empregado. Qual é? Patrões, respeitem os seus funcionários. Sejam agradecidos e sejam justos com eles. Missão. Cumpra a sua missão. Seja, de fato, respeitoso. Tem patrão que não respeita o funcionário dele. Trata como se fosse qualquer um, né? Patrões, respeitem seus funcionários. Sejam agradecidos e sejam justos. Sejam justos. Paguem o que vocês prometeram. Sejam honestos, sejam justos. A missão do empregado para com o patrão: seja obediente ao seu patrão, seja esforçado para com o seu patrão e seja zeloso. É a missão do empregado para com o seu patrão, ou seja, obediente, esforçado e zeloso. E para terminar, qual a missão do crente, do discípulo de Cristo? Qual é a missão do discípulo de Cristo? Quem é crente, quem é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, diga aleluia. Qual é a sua principal missão em relação a Ele? Sabe qual é? Pregar o Evangelho e, se preciso for, morrer por Ele. A principal missão do discípulo de Cristo. E eu não estou falando de relacionamento você e Deus, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando de você depois de ser salvo. Qual é a principal missão? É você pregar o Evangelho, vírgula, e se preciso for, morra por essa causa, por essa missão. Por que eu devo morrer? Porque Cristo morreu. Ele pregou o Evangelho e morreu por ele. E morreu. Ele morreu para cumprir a missão. Morreu para cumprir a missão. Então, vou fechar como eu comecei, Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Quer ter paz? Cumpra a sua missão. E eu já falei tudo aqui. Cumpra a sua missão. Qualquer problema que você tiver, que não seja culpa sua. Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal pode ficar só no fundo musical mesmo. Em nome de Jesus. Prepara só a música para terminar na oração final, ok? Glória a Deus. A Bíblia é cheia de ensinamentos. E hoje foi uma noite de ensino. Deus ama você. E Ele quer ensinar você, para que você viva da melhor forma possível. Igual o pai que ama o filho. E porque ama, ensina a fazer o que é certo. Meu filho, faça isso desse jeito, porque senão tu vai sofrer. Nenhum pai tem prazer em ver o filho sofrendo. Mas para que o seu filho não sofra, ensine ele a fazer o que é certo. Do mesmo jeito é Deus. Deus nos ama, por isso nos ensina a fazer o que é certo. E hoje aprendemos muitas coisas, em nome de Jesus, ok? Antes de orarmos, eu quero perguntar se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, se há alguém que quer se converter hoje, se há alguém querendo receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Há alguém nessa noite? Se você quer tomar a decisão, temos uma adolescente vindo ali, glória a Deus pela vida dela. Se há mais alguém, você pode tomar a tua decisão hoje, entregando tua vida a Ele, em nome de Jesus. Existe um mover em nosso meio. Seu nome? Eduarda. Existe um mover em nosso meio, nossos jovens e adolescentes. Que esse mover cresça a cada dia em nome de Jesus. Amém, Eduarda? Glória a Deus. Há mais alguém que quer tomar a sua decisão e fazer assim como a Eduarda está fazendo, entregando a vida dela a Jesus, como eu fiz há 29 anos atrás.
com 15 anos de idade, eu fiz o mesmo que Eduardo está fazendo. Eu me rendi a Cristo. Eu recebi no meu coração a Jesus como meu Senhor e Salvador. É a melhor e mais importante decisão na vida de um ser humano. Há mais alguém? Em nome de Jesus? Alguém afastado e quer se reconciliar? Em nome de Jesus? Não há mais ninguém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus pela vida da Eduarda. Eduarda, esta é a decisão mais importante da sua vida. E a decisão mais importante da nossa vida, minha filha está acompanhando ela, amém, glória a Deus, amém. Se é a decisão mais importante da sua vida, dê a sua vida para permanecer nela e não voltar atrás. O diabo vai fazer de tudo para que você volte atrás, mas permaneça, porque esta é a decisão acertada e que garante vida eterna, em nome de Jesus, amém. Eu vou orar, tu vai repetir minha oração, tá? Com fé. A igreja vai estender as mãos para cá e vai orar pela Eduarda para que permaneça, para que não se desvie, para que não volte para o mundo, mas para que permaneça no Senhor, em nome de Jesus. Comece a orar por ela. Feche os olhos, Eduarda, e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, o meu coração está aberto e eu estou te recebendo como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe como tua filha, pois a partir de hoje eu passo a te servir. Me ajuda a permanecer e a não voltar atrás, pois eu sei que aqui é o meu lugar, a tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento a vida da Eduarda nesta noite. Meu Deus, sela esta decisão que ela está tomando, fortalece o interior dela, Pai, renova a esperança, renova a alegria, renova as forças, renova os sonhos da Eduarda, Pai, nesta hora, Senhor. Traga alívio para ela, Senhor. Traga alívio para ela, Pai. Traga o teu poder sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, que o coração dela, Pai, esteja cada dia mais e mais aberto para o Senhor, e que ela ame o Senhor, que ela se apaixone pelo Senhor a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, Senhor Deus, pela vida dela e te apresento ela nesta hora, para a tua honra e tua glória, e para a vergonha e derrota do diabo, que perdeu mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, seja bem-vinda, permaneça, em nome de Jesus. Acompanhe elas aí, em nome de Jesus, para ser discipulada, em nome de Jesus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele assim: receber a Jesus como seu Senhor e Salvador é a decisão mais importante de sua vida. Agora não termine, diga assim, ó: você já tomou essa decisão? Amém. Então, queridos, esta foi a palavra, este foi o nosso culto de hoje, em nome de Jesus. Que você tenha sido, eu espero, renovado pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Coloque em prática a palavra que você ouviu. Coloque em prática a palavra que você ouviu e tenha uma vida satisfatória. Em nome de Jesus, tenha uma vida satisfatória, uma vida cheia de paz. Essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus, ok? Vamos dar as mãos nessa hora, vamos emendar os corredores, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Quarta-feira, culto de casais, já falamos. Terça e quinta, células, em nome de Jesus, ok? Sábado, action, normalmente, uma bênção. Domingo à noite, mais o culto poderoso, em nome de Jesus. A lanchonete está funcionando normalmente, fique à vontade, tem espetinho, fique à vontade para você lanchar e jantar aí, se você quiser, em nome de Jesus, ok, queridos? Glória a Deus. Vamos orar, encerrando o culto. Feche os seus olhos e oremos ao nosso Deus, meu Deus e meu Pai. Obrigado por esta noite, mais uma noite renovadora na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque tua presença, ela foi manifesta, foi sentida aqui nessa noite, meu Pai, e estamos saindo daqui mais fortes,
renovados, meu Deus, do que quando entramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está presente, o Senhor sempre fala, o Senhor sempre renova, o Senhor sempre fortalece, Pai, em nome de Jesus. Consagramos essa semana ao Senhor, consagramos nossa casa ao Senhor, nosso trabalho, nossa empresa, Pai, nossos negócios, consagramos ao Senhor a nossa semana. Dá-nos uma semana de vitória na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, e conduza cada um na alegria e na Tua segurança para os seus lares, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimente 5 pessoas antes de você sair e vá na bênção do Senhor em nome de Jesus.